Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do momento em que você for ver esse vídeo. Antes de começarmos a falar sobre este texto que vamos meditar, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, de 30 a 37, é um texto bastante conhecido. Eu quero te pedir que, por favor, se inscreva no canal e deixe aí o sininho das notificações, para que você e outros possam também receber próximos vídeos que nós vamos colocar. E quando você compartilha, quando você dá o like, você ajuda o canal a crescer, porque o YouTube entende que é relevante e aí mostra para mais outras pessoas. É, os canais de luta têm muitas visualizações. Os canais de notícias têm muitas visualizações. E o canal que nós queremos para mostrar verdades biblicamente, ajudar pessoas na transformação espiritual ou psicológica de algo que vem sofrendo, ele também precisa ser relevante e precisa crescer. Mas só podemos fazê-lo com o like e com as inscrições. Por isso eu peço a você que se inscreva. Olha, nós vamos falar de um texto bastante conhecido a nível psicológico. E a pergunta é um tema: onde está o bom samaritano? Já que vamos falar do samaritano. E eu quero contextualizar você nesta parábola. A parábola do bom samaritano é um homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, foi espancado, foi deixado ali sofrendo e à beira da morte. Bom, o texto diz que passou ali um sacerdote e um levita, que possivelmente estavam indo para o templo e eram pessoas que trabalhavam no templo, né? Sacerdote e levita. Mas viram o homem deitado e passaram de largo. Aí veio um samaritano que era considerado inimigo pelos judeus, aproxima-se, cuida das feridas daquele homem, coloca-o sobre o seu animal e leva para uma hospedagem para ajudar a tratar e paga também todo o tratamento. Bom, esse é o texto. E quando nós falamos de um homem ferido, a realidade que um ferimento físico ou um ferimento psicológico ele vai trazer algumas dificuldades, principalmente a realidade do trauma. Vai ficar um trauma. Psicologicamente, esta pessoa que sofreu esta pressão vai ficar como aquele homem, à beira de um caminho. E esse caminho pode representar como vulnerável é um ser humano. Quando ele passa por essa situação física, ou psicológica, vai mostrar que o ser humano é totalmente vulnerável. Vai trazer a ele uma experiência de um trauma e vai dar a ele também uma sensação de abandono. Foi o que passou aquele homem quando ficou sofrendo lá com os ferimentos, tirado tudo que ele tinha e abandonado à sua própria sorte. Quando alguém sofre uma situação dessa, de violência física ou emocional, ele vai experimentar, de uma certa forma, um estado de choque. Ele vai ficar com um sentimento de invisibilidade e vai ter perda de confiança nas pessoas. Por que invisibilidade? Porque muitas vezes é o que acontece. Aquele homem estava deitado, aquele homem estava sofrendo e passaram ali dois que poderiam ajudá-lo, porque eram sacerdotes, porque era um levita, e não o fizeram. E muitas vezes é o que estamos passando, igual a este homem. Você se identifica com uma posição dessa?
Porque às vezes estamos feridos, e feridos por rejeições, por perdas, por traições, por fracasso. Aí vem uma pergunta psicológica: quem nos vê quando estamos caídos? É uma pergunta que se pode fazer. Aquele homem estava deitado, caído, e foi visto pelo sacerdote e pelo levita. Então, a pergunta é: quando estamos desse jeito caído, quem nos vê? Bom, o sacerdote e o levita, quando viu, eles utilizaram um mecanismo de defesa. Eles viram e passaram de largo. É um mecanismo de defesa. Mas esse mecanismo de defesa vai mostrar a dessensibilidade que eles estavam. E essa dessensibilidade que eles estavam é quando se acostuma com o sofrimento alheio. Quando se acostuma com esse sofrimento, vai ser insensível. O que vai fazer nesse mecanismo de defesa? Vai fazer com que eu tenha medo do envolvimento. Porque ajudar exige mais que uma energia emocional, exige uma prática e um envolvimento para poder ajudar uma pessoa que está em dificuldade. E quais são as justificativas racionais para não fazê-lo? Não é problema meu. Talvez foi o que o levita pensou, que o sacerdote pensou. Eu não posso me envolver por causa da minha reputação. Eu estou atrasado para ir para o culto. Eu tenho que ir à igreja hoje. Eu tenho que ver fulano. Eu não posso parar para ajudar, senão eu vou perder o horário. São mecanismos de defesa para não haver um envolvimento. Quanto menos eu me envolver, é melhor. Esse é o mecanismo de defesa. Ah, e na psicologia social, isso se aproxima do efeito espectador. E o efeito espectador, quanto mais pessoas puderem ajudar, menos responsabilidade individual de que alguém se sente em fazê-lo. Então, é aqui um mecanismo de defesa para não comprometer o seu controle emocional, a sua situação emocional. Eu diria o seu conforto emocional, para não se comprometer. E psicologicamente o samaritano, como é que ele agiu intelectualmente ativo à sua situação emocional? O texto diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Veja que a partir de agora já não é a dessensibilidade, é o contrário. Ele foi sensível, ele moveu-se de íntima compaixão. Psicologicamente, isso resolve, em parte, porque vai dentro desse envolvimento emocional, vai a empatia. E a empatia já é a capacidade de sentir o que o outro sente. Quando nós sentimos o que o outro sente e nos colocamos à disposição, já estamos envolvidos, já estamos emocionalmente envolvidos. Esta é uma regulação emocional que acontece. Ele não foi dominado pela o mecanismo de defesa. Ele não foi dominado pelo medo. Ele não foi dominado pelo compromisso que ele tinha para ir no seu determinado lugar, porque os três estavam passando. O sacerdote possivelmente estava indo para a igreja, o levita possivelmente estava indo lá para o templo para ajudar no ofício dos levitas, mas o samaritano também estava indo para algum compromisso. E ele não teve medo de se envolver, ele não teve medo de parar e não teve mecanismo de defesa para passar de largo como o outro. Ele teve foi uma ação concreta. Compaixão não é apenas sentimento, é conduta. Compaixão não é se compadeceu, eu estou com pena e vai embora e vai para o seu jantar, esquece nem do que passou. Não, ação
concreta daquele que se compadece. Ele se aproxima, precisa se aproximar da pessoa. Ele toca nas feridas, ele precisa tocar. Ele está já envolvido com isso. Ele investe tempo, porque ele deixou seu compromisso, voltou para a estalagem, ou prosseguiu, a Bíblia não diz, mas ele foi para a estalagem, colocou à disposição o instrumento de trabalho dele, ou de deslocamento, que era o seu animal. Ele colocou ali a pessoa, possivelmente foi a pé acompanhando o animal. Ele gastou tempo, ele gastou os seus recursos, porque ele chegou na estalagem, pagou tudo que aquele homem gastou para se curar e disse: ponha na minha conta, quando eu voltar, se gastou alguma coisa a mais, eu vou fazê-lo, eu vou ajudar. Então, ele gastou tempo, ele se envolveu. E para se envolver psicologicamente, é preciso disponibilizar-se, é preciso estar à disposição para poder enfrentar as dificuldades que vai ser de se envolver. Esse homem usou, diz a Bíblia, que ele usou azeite, ele usou o vinho e a hospedaria. São processos terapêuticos. Quando nós vamos ver o azeite, o vinho e a própria hospedaria, são processos terapêuticos. O azeite e o vinho simbolizam cuidados imediatos, porque são os primeiros socorros. Ele deu ali o vinho como anestésico, ele botou o azeite como um alívio ali de primeiros socorros para aliviar a dor. A hospedaria, a hospedagem, um ambiente seguro para a recuperação, são processos terapêuticos. E o que ele fez? Pagamento antecipado. É um compromisso com a comunidade que ele estava cuidando, ou com aquele indivíduo que ele estava cuidando. Na psicologia moderna, isso esta cura acontece em 3 níveis. Porque acontece no nível de segurança, acontece no nível de relação e acontece no nível de processo contínuo. Foi o que aconteceu. Quando eu voltar, eu pago mais se você estiver precisando. Então, não é apenas passar de largo e ver. Alguém está te vendo, mas parou para te ajudar. Isso é uma lógica do processo de cura. Bom, a pergunta que poderíamos fazer para não deixar esse vídeo longo é: quem é o próximo? É o que muitas vezes perguntamos. Jesus aqui inverte a lógica. Não é quem merece ajuda, mas quem age como próximo. Eu vou repetir de novo. A pergunta é: quem é o meu próximo? Quem é o próximo? Jesus então inverte a lógica. Não é quem merece ajuda, mas quem age como próximo. Psicologicamente, isso é a maturidade emocional que vai revelar quando e como isso acontece. Superamos preconceitos, então a maturidade emocional vai revelar que já estamos emocionalmente maduros. Por quê? Porque superamos o preconceito. O samaritano era tido como o inimigo, mas ele superou o preconceito e foi ajudar. Quando superamos esses preconceitos e quebramos a barreira de grupos, que meu grupo A, eu sou do grupo A e não me misturo com o grupo B. Eu sou do grupo B e não me misturo com o grupo C. Quando há esta quebra de barreira de grupo, isso significa que emocionalmente eu estou maduro. Quando escolhemos a amar, além da afinidade, ou seja, eu só amo porque eu tenho afinidade com este grupo, mas quando eu amo e não tenho afinidade com este grupo, isso demonstra uma maturidade emocional e, quiçá,
espiritual. Quando a Bíblia diz amai os que vos perseguem, isso é mostrar a maturidade espiritual também. Bom, o samaritano ajuda a alguém que culturalmente era seu inimigo. Isso transcende o ego. Isso vai além do ego. O ego não tem lugar para ego aqui. E quando nós fazemos assim uma aplicação dentro de nós, podemos fazer algumas perguntas. O homem ferido, ou alguma sugestão, o homem ferido pode ser a nossa criança interior, se nós olharmos para dentro. O sacerdote pode ser a nossa parte rígida da moralidade, do moralismo. O levita pode ser nossa parte indiferente, o que está lá dentro de nós. E o samaritano pode ser a nossa parte compassiva e curadora. Então a pergunta torna: qual parte de mim está cuidando de minhas próprias feridas? Porque se nós estamos doentes e estamos sofrendo com alguma situação emocional, se estamos cientes disso, então significa que sabemos e estamos vendo, mas estamos passando de largo para ajudar, como aquele samaritano o fez. Estamos passando de largo, apenas nos vendo e passando de largo a nós mesmos. Porque qual a parte de mim que está cuidando das minhas próprias feridas? Se for o samaritano, esta pergunta inicial é válida. Onde está o samaritano? Para cuidar das feridas, nas nossas próprias feridas, feridas internas. Ou quem está cuidando de nós é o levita, com indiferença. Eu estou aqui, nasci para isso, e é isso mesmo, é desse jeito, é como Deus quer. Isso é indiferença. Deus não quer nada disso. E nem outro ser humano que está próximo de você quer também, mas dentro da minha própria, do meu próprio pensamento, dentro do interior que ali reside, eu estou olhando para as minhas feridas como sacerdote, só vendo e passando de largo. Isso tem uma conclusão espiritual, mas tem uma conclusão, como eu disse, psicológica, já que estamos falando psicologicamente. Lucas 10, 30 a 37 nos ensina psicologicamente que a dor é inevitável. Nos ensina que a indiferença é uma escolha. Foi o que os sacerdotes fizeram e o levita escolheram a passar de largo, ou seja, usar de indiferença. O samaritano escolheu a não usar de indiferença. Então, psicologicamente, a dor é inevitável, mas psicologicamente a indiferença é uma escolha. E a compaixão é um ato de coragem. Quando temos compaixão, é um ato de coragem. A cura acontece no encontro. Se quiser se encontrar, se quisermos nos encontrar, a cura acontece aí. Então fica aqui a nossa conclusão deste contexto do samaritano. A dor é inevitável, esta é uma conclusão psicológica, mas a cura acontece quando há um encontro do samaritano que está dentro de você e dentro de mim, com um homem ferido, que sou eu e que pode ser você. Quando há este encontro, a cura e a libertação também. Então que fique aqui
esta análise psicológica da parábola do bom samaritano. Tá bem? Que Deus possa abençoar você e não se esqueça de nos ajudar neste crescimento deste canal. Se inscreva, precisamos chegar a 500 inscritos. Olha que só tem 91. Isso também é fé e é psicologicamente positivo, tá bem? Deus abençoe a você, um grande abraço. Até logo!